Fala aí, pessoal, mais uma aula da nossa playlist de função exponencial. Hoje a aula vai ser especificamente sobre função exponencial mesmo. Vocês vão começar a entender o que é a função exponencial. Então vamos lá. A função exponencial, ela tem essa fórmula aqui, ó. f de x é igual a elevado a x. Esse a é um número qualquer, pode ser 1, 2, 3, 4, por aí vai. Número qualquer não, tem suas restrições, eu já vou falar sobre isso. E o x é o expoente, a incógnita da equação é o número que está aqui em cima, é um expoente. Por isso esse nome, função exponencial, porque a incógnita é o expoente, entendeu? Função exponencial, expoente, isso aí. E quais são as restrições para o valor de a? Que número que a pode assumir? A deve ser, para ser considerado função exponencial, valores reais. Esse asterisco aqui significa que o zero não está contido, não conta o zero, e esse sinalzinho de mais aqui significa que devem ser valores positivos, ou seja, valores reais, números reais, positivos e diferentes de zero. E a deve ser um número diferente de 1. Está errado aqui esse zero, porque aqui já diz que a é diferente de zero, esse asterisco. Essa segunda parte aqui, olha, a é diferente de 1. Então nós sabemos que para ser considerado função exponencial é um número elevado à incógnita, aqui no caso x, e esse número deve ser maior do que zero, mas não pode ser 1, qualquer número maior do que zero menos 1. Então aqui alguns exemplos de função exponencial para vocês. f de x igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial. Olha, o 2 está obedecendo às regras, é um número positivo, maior do que zero e diferente de 1. E a incógnita está aqui em cima, o x, então é uma função exponencial. Esse segundo exemplo aqui, olha, y é igual a 2 elevado a x mais 5. Apesar de ter esse mais 5 aqui, continua sendo uma função exponencial. Não descaracteriza a função exponencial ter esse mais 5. Terceiro exemplo aqui, olha. h de x é igual a 0,3 elevado a x. 0,3 é um número maior do que zero, tudo ok. E é um número diferente de 1. Então, é uma função exponencial. E esse último exemplo aqui, eu pergunto para você, é uma função exponencial, sim ou não? Essa daqui é uma pegadinha. Lembra que eu falei que o a ele deve ser maior do que zero? Aí você olha aqui, bom, o a é menos 3 é maior do que zero. Mas o a, nesse caso, não é menos 3, o a é só o 3. O a seria menos 3 se tivesse assim, olha só, entre parênteses. Se tivesse um parêntese aqui, aí sim, esse a seria menos 3. Aí não iria se configurar, não iria se caracterizar uma função exponencial. Mas nesse caso, como não tem os parênteses, é sim uma função exponencial, porque a gente vai primeiro fazer isso aqui, tá vendo? Primeiro a potenciação, para depois aplicar esse sinal de menos. Então, esse sinal de menos aqui está fora do a. E o fato do x aqui em cima estar com mais 1, não tem problema nenhum. Isso daí não descaracteriza a função exponencial. Então agora vamos dar uma olhada, vamos conhecer o gráfico de uma função exponencial, aqui os gráficos. Aqui nós temos um exemplo de função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Então, vamos lá. Y igual a 2 elevado a x. Como que a gente traça os gráficos de uma função? Nós pegamos alguns exemplos, atribuímos alguns valores a x, encontramos o y correspondente àquele x e formamos o par ordenado. Com os pares ordenados chaves que a gente encontrou, a gente pode botar alguns pontos no plano cartesiano, ligar esses pontos. Assim, nós formamos o gráfico de uma função. Então, vamos lá. Aqui nós temos os nossos pares ordenados. O par ordenado é uma combinação x e y. Se você tem dificuldade com isso, tem uma playlist de funções no canal, dá uma olhada. Nós vamos trabalhar aqui com x's valendo menos 2, aqui ó, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para x igual a menos 2, quanto que vale o y? Se x igual a menos 2, quanto vale o y? A função é essa, a regra da função é essa.
y é igual a 2 elevado a x. Não sabe? Não. Como que a gente faz essa conta? Vamos lá, vou fazer a continha aqui para você. É só eu substituir o menos 2 aqui no x. Então, nós temos que y é igual a 2 elevado a menos 2. Pelas regrinhas de potenciação, menos 2. Menos 2, muito bem, está atento. Pelas regrinhas de potenciação, que foi a primeira aula dessa playlist, a aula anterior a esse vídeo, se você tiver dificuldade com isso, dá uma olhada nessa aula. Se eu tenho um número elevado a um expoente negativo, a gente inverte esse número e deixa o expoente positivo. Inverte como? Se for 2 sobre 3, por exemplo, fica 3 sobre 2. Nesse caso é só o 2. Então é como se fosse 2 sobre 1. Vai ficar 1 sobre 2 e o expoente fica positivo. Então, y é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 2 é 4. Então, aqui nós temos 1 quarto. Então, a gente já sabe que para x igual a menos 2, o y é 1 quarto positivo. Então, agora nós vamos marcar no plano cartesiano esse ponto aqui. Olha, x igual a menos 2, y igual a 1 quarto. Aonde que está 1 quarto? Do 2 aqui para o 0, se eu marcar na metade, eu tenho aqui o 1. Do 1 até o 0, se eu marcar a metade, eu tenho 1 meio, que é a metade de 1, é 1 sobre 2. 1 meio. E entre 1 meio e 0, se eu marcar a metade de 1 meio, é 1 sobre 4. Então, aqui é 1 quarto. Bem pertinho mesmo aqui. Então, o par ordenado é menos 2, 1 quarto. Menos 2 no x está aqui, eu faço um tracejado aqui para cima. E o 1 quarto no y está aqui. Olha. Então, venho e faço um tracejado aqui. Então, esse ponto, menos 2, 1 quarto, é esse ponto aqui. Ó. Se você tem dificuldade em marcar pontos no plano cartesiano, assiste a playlist de funções. Vamos calcular agora para x igual a menos 1. Quanto vale y? Vamos lá, olha. X igual a menos 1, y igual a... Então, vamos lá. Y é igual a 2 elevado a menos 1. Eu substituí esse x aqui por menos 1. 2 elevado a menos 1 é aquela mesma regrinha de potenciação que a gente usou antes. A gente vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. O expoente vai ficar positivo. Então, y é igual a 1 sobre 2 e elevado a 1 positivo. 2 elevado a 1 positivo é o próprio 2. Então, y é igual a 1 meio mesmo. Então, nós já acabamos de descobrir o segundo ponto. X igual a menos 1, y igual a 1 meio. Então, vamos marcar esse ponto aqui. Olha. X igual a menos 1 está aqui e o y igual a 1 meio está aqui. Olha. Então, vamos fazer o tracejado aqui no x menos 1. Tracejado no y igual a 1 meio. Aonde esses tracejados se encontram, a gente marca o ponto. Esse é o ponto menos 1 no x e 1 meio no y. Próxima coordenada agora. X igual a 0, y igual a... é o que a gente vai descobrir agora. Vamos substituir esse x que está aqui por 0. Então, nós temos que y é igual a 2 elevado a 0. Como nós vimos na nossa aula anterior da regrinha de potenciação, quanto que é 2 elevado a 0? Responde aí para mim. 2 elevado a 0 é quanto? O próprio número? 2? Não, você faltou a aula. Faltou a aula. Está pegando a aula a segunda aula e faltou a primeira? Ah, não, que absurdo. 2 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Se fosse 20 elevado a 0, 1. 50 elevado a 0, 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, para x igual a 0, y igual a 1. Então, aqui nós temos o x igual a 0, y igual a 1. Esse ponto aqui, olha. Agora, nós vamos trabalhar com o ponto x igual a 1. X igual a 1. Quanto vale y para x igual a 1?
Eu tenho, então, que y é igual a 2 elevado a 1. Eu substituo aquele x por 1. Quanto que é 2 elevado a 1? Responde aí para mim. Vai lá. Perfeito. Por quê? É 2. Por quê? Hã? 2 elevado a 1 é 2, porque qualquer número elevado a 1 é 2. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Me confundi. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. 1000 elevado a 1, 1000. 100.000 elevado a 1, 100.000. 20,5 elevado a 1, 20,5. 2 elevado a 1, 2. Então, para x igual a 1, nós temos y igual a 2. Então, no x igual a 1, está aqui. Vamos fazer o tracejado. E o y igual a 2 aqui. Ó. Então, essa é a coordenada. X igual a 1, y igual a 2. Próximo ponto aqui. O último ponto aqui desse gráfico. Para y, para x igual a 2. Quanto vale y? Vamos marcar aqui. X igual a 2. O y vale. Y é igual a 2 elevado a 2. Essa é fácil. Quanto é 2 elevado a 2? 4, perfeito, muito bem, tá fera, 2 elevado a 2 é 4. Então, a gente tem aqui o ponto 2, 4, para o ordenado 2, 4. Vamos marcar aqui no gráfico, olha, 2, não vou nem desenhar o pontilhado, que aqui já tem a linha feita. Ó. A linha aqui no 4, no gráfico, e a linha aqui no 2. Então, o ponto é esse. Agora que nós marcamos esses pontos, nós podemos ligar os pontos para poder descobrir, para formar o gráfico da função. Se eu ligar esses pontos, olha o que eu vou ter. Ele vai crescendo assim, ó. Vai curvando. Assim, e vai subindo infinitamente. Repara uma coisa. Aqui, à esquerda aqui do 2, esse gráfico, ele vai chegando cada vez mais perto do eixo X. Ó. Ele vai descendo, vai chegando cada vez mais perto do eixo X, mas ele nunca encosta no eixo X, ele nunca toca no eixo X. Então esse gráfico vai ficar sempre acima do eixo X. Ele não toca no eixo X. Tá? Então repara uma coisa. O A dessa função é o 2. A função exponencial, como nós vimos ali no slide anterior, é assim, y é igual a A elevado a x, em que esse A é um número qualquer, tem algumas restrições, nós já vimos quais são as restrições que esse A recebe, e, nesse caso, o A é um número maior do que 1. Então, quando A for maior do que 1, lembrando que A não pode ser igual a 1, a função exponencial ela é crescente. Então, esse gráfico, como quem vai da esquerda para a direita, é como se estivesse subindo aqui uma rampa. Ele vai crescendo, é uma função crescente. Vamos ver agora um exemplo com A sendo um valor menor do que 1. Se ele é menor do que 1, mas ele deve ser maior do que 0, porque a restrição é que a função exponencial são valores maiores do que 0. Ó, vamos montar agora o gráfico para essa função exponencial aqui. Y é igual a 1 meio elevado a x. Repara que 1 meio está entre parênteses, porque se não tivesse entre parênteses, eu botasse o x aqui, seria como se só 1 tivesse elevado a x, o 2 não. Nós temos a coordenada x. Deixa eu mudar a cor para ficar igual. Nós temos a coordenada x e y. Nós temos que achar os pontos, as coordenadas, para nós marcarmos o ponto no gráfico e traçar o gráfico. Então, vamos ver os mesmos valores. Ó. X igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 1 e x igual a 2. Vamos descobrir os y para esses x's. Será que é assim o plural de x? X? Não sei. Se quem souber o plural de x, coloca aí nos comentários. Se x é igual a menos 2, quanto vale y? Vamos fazer aqui as contas. Olha, y é igual a 1 meio elevado a menos 2. Qual é a regrinha que a gente viu? A regrinha, como eu tenho um expoente negativo, aqui o menos 2 é um expoente negativo. A gente inverte a fração e troca o sinal do expoente. Vai ficar, então, que y é igual a 2 sobre 1. 2 sobre 1 é o próprio 2, elevado a 2 positivo. 2 elevado a 2 é 4. Então, nós temos que y igual a 4. Então, para x igual a menos 2, y igual a 4 positivo. E para x igual a menos 1.
x igual a menos 1, quanto vale y? Vamos lá, y é igual a 1 meio elevado a menos 1. Como que fica essa conta agora? Inverte os valores, perfeito. Inverte os valores, então nós temos que y é igual a 2 sobre 1 elevado a 1 positivo. Quanto que dá 2 sobre 1 elevado a 1 positivo? 2, exatamente. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Sendo que como o 2 está elevado a 1, então é o próprio 2. Então, resposta y igual a 2. Próximo ponto agora. Vamos estudar aqui a coordenada para y igual a 0. Para x igual a 0. Quanto vale y? Aqui nós temos então que y é igual a 1 meio elevado a 0. Quanto vale y? Responde rápido. Essa é fácil. Hã? 0? Quanto vale 1 meio elevado a 0? Não, 1 meio elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Vai assistir a minha aula anterior. Vai assistir toda e vai dar like, que é a primeira aula dessa playlist, assistir, dar like e compartilhar com o pessoal, com seus amigos da sala de aula. E você que está me assistindo aí no YouTube, é a mesma coisa. Dá like, se inscreve aqui no canal. Essa minha aluna já é inscrita, que eu estou dando aqui aula particular. Você que está me assistindo, você mesmo, se inscreve no canal e aciona o sino das notificações. Vamos lá. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, x é 1 meio elevado a 0 é 1. Então, para x igual a 0, y igual a 1. Próximo valor aqui que nós vamos estudar. Para x igual a 1, quanto vale y? Y igual a 1 meio elevado a 1. E agora, quanto é que vale y? 1 meio, perfeito. Então, exatamente. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, para x igual a 1, y igual a 1 meio. Vamos ver agora quanto que vale o y para x. Opa, saiu da tela. Quanto vale o y para x igual a 2? Vamos lá, nós temos aqui que y é igual a 1 meio ao quadrado. Se nós temos uma fração elevada a algum número expoente, qual é a regrinha? A gente eleva o de cima e o de baixo pelo expoente. Deixa eu trazer a conta para cá, por causa de questões de espaço. Fazer a separação, olha. 1 meio elevado a 2 é igual a 1 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2, que é igual a 1 elevado a 2. Quanto que é? Hã? 1, perfeito. 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. E 2 elevado a 2? 4. Então, nós temos que para x igual a 2, y igual a 1 quarto. Vamos marcar esses pontos agora aqui no par ordenado. Ficou meio fora da tela, mas dá para ver aqui, 1 sobre 4. Para x igual a menos 2, nós temos y igual a 4 positivo. Então, aqui eu não vou nem desenhar o pontilhado que já tem aqui no gráfico. Olha, x menos 2, y igual a 4. É esse ponto aqui. Opa. Esse ponto aqui. Para x igual a menos 1, y igual a 2. Então, menos 1, a gente traça o pontilhado aqui. Para y igual a 2, a gente traça o pontilhado aqui. E o ponto é esse. Para x igual a 0, y igual a 1. 1 está bem aqui, na metade do 2. 2, 1. Então, para x igual a 0, y igual a 1. O ponto é esse aqui, bem em cima aqui do eixo x. Para x igual a 1, y igual a 1 meio. 1 meio está aqui, na metade aqui do 1 por 2. Aqui é o 1 e aqui é o 1 meio. Então, x igual a 1, pontilhado, y igual a 1 meio. Para x igual a 2, y igual a 1 quarto. 1 quarto é metade de 1 meio. Então, é esse pontinho aqui, olha, 1 quarto. Então, para x igual a 2, ó, pontilhado aqui, y igual a 1 quarto. Ponto bem aqui.
Agora a gente vem e traça o gráfico. Só a gente ligar os pontos, ó. Ele faz essa curvinha aqui, dessa vez decrescente. Por que decrescente? Decrescente. Por que decrescente? A gente, só de olhar aqui para a função, a gente já sabe que ela é decrescente, porque o A é um valor menor do que 1, está entre 0 e 1. Então, se o A for maior do que 0 e menor do que 1, tiver entre 0 e 1, não incluindo o próprio 0 e o próprio 1, a função ela é decrescente, a função exponencial. Você entendeu até agora? Alguma dúvida até agora? Perfeito. Então, qualquer dúvida que você, espectador, tenha, pode colocar nos comentários. Se você quiser, preferir, pode me mandar um direct no Instagram. E a forma que você tem de colaborar com o meu trabalho, já que esse canal ainda não está monetizado pelo YouTube, é simplesmente compartilhando o canal com o pessoal da sua sala de aula, escola, faculdade, grupos de estudo, grupos de WhatsApp, com qualquer pessoa que você sabe que pode se interessar com esse conteúdo. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!